Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Estudos de Neutralidade. Hoje estou conversando com Ron Hughes, um historiador e ativista australiano que, em 1988, fundou a Associação Australiana pela Neutralidade Armada. Dá para imaginar o quanto estou empolgado com esse episódio. Ron, seja bem-vindo. David, welcome. Submerso, maremo bom nessa conversa. I'm very glad that you reached out. Fico muito feliz que você tenha entrado em contato. Você pode nos contar um pouco sobre a sua associação pela Neutralidade Armada, como ela surgiu e o que aconteceu quando a Guerra Fria meio que chegou ao fim? The Cold War kind of ended. Well, back in the 1980s, Bem, lá nos anos 1980, eu, como muitas pessoas da minha geração ao redor do mundo, estava envolvido no movimento de desarmamento nuclear da época. Sentíamos que não apenas na Austrália, mas em toda a Europa e nas Américas do Norte e do Sul, estávamos próximos de uma guerra nuclear, que as hostilidades da Guerra Fria tornavam concebível o uso de armas nucleares. Houve uma enorme mobilização de opinião em todo o mundo em torno dessa perspectiva de desarmamento nuclear. Eu participei disso, assim como muitas outras pessoas. E então, em 1984, enquanto eu atuava nesse movimento e pensava estrategicamente sobre como avançar politicamente, um australiano de origem húngara, chamado David Martin, escreveu um livro chamado Neutralidade Armada para a Austrália. wrote a book which was called Armed Neutrality for Australia. And this was published in 1984. And Isso foi publicado em 1984. he was David não era um especialista em defesa ou segurança. Ele era um escritor de ficção e poesia. Mas ele tinha uma visão interessante sobre a importância das questões de guerra e paz, e sobre como a maioria das pessoas se sente paralisada ao pensar seriamente sobre isso, porque tendemos a pensar, não somos especialistas nessa área, não sabemos muito sobre o assunto, é melhor deixar isso para quem é. Fiquei muito impressionado quando David disse, não, sou escritor de poesia e ficção, mas sei muito sobre guerra e paz, porque vivi muito disso. I know a lot about war and peace because I've lived through a lot of it. I'm as entitled as anyone to have an opinion about this. And Tenho tanto direito quanto qualquer outra pessoa de ter uma opinião sobre isso. Quero expressar minha voz, e quero que todos nós expressemos as nossas, ao refletir sobre como podemos avançar em direção a um mundo mais seguro e mais pacífico. Este livro em particular abordava o conceito de neutralidade de uma forma que chamou minha atenção, porque era estratégico em seu raciocínio. Do começo ao fim, era estratégico. Dizia que sim, vivemos em um mundo perigoso. Sim, vivemos em um país que está enredado em alianças militares com uma das duas superpotências. Não há nada de intrínseco nisso. É algo histórico. Foi algo que evoluiu. there's nothing intrinsic about that. It's a historical thing. It's evolved. It can be undone. It can be varied. It can be changed. Isso pode ser desfeito, pode ser modificado, pode ser alterado. Só é preciso que as pessoas pensem estrategicamente sobre como fazer isso e como se organizar politicamente para que aconteça. E, em 1984, era exatamente esse o tipo de coisa sobre a qual eu queria refletir, porque me preocupava com toda a energia envolvida no movimento de desarmamento nuclear e em movimentos semelhantes, e como ela poderia ser desenvolvida estrategicamente para levar a um mundo mais pacífico. Então foi aí que começou meu pensamento. Depois, em 1988, passamos a nos organizar, a começar a realizar eventos, a falar sobre o tema da neutralidade, e eu me vi como um historiador australiano, mas sem nenhuma especialização em defesa, política externa ou assuntos militares. Expertise in defense and foreign policy or military matters. My expertise was in 19th century Australia in our social Minha especialidade era a Austrália do século XIX e o nosso desenvolvimento social. Então acabei dando palestras nas escolas de formação de oficiais da Força Aérea, da Marinha e do Exército Australiano. and Foi uma grande curva de aprendizado para mim, mas também um passo em direção ao mundo sobre o qual eu não sabia nada. Foi fascinante, mas ao mesmo tempo um tanto perturbador, porque quando você entra no mundo militar, percebe, uau, isso realmente é outro mundo. É como entrar em uma bolha, bastante desconectada do restante da sociedade. Isso levanta muitas questões para quem trabalha com políticas públicas.
Mas ainda assim, foi envolvente, e por alguns anos tivemos um grande debate público sobre a neutralidade armada da Austrália. About armed neutrality for Australia. And then in 1991, the Cold War E então, em 1991, a Guerra Fria chegou ao fim. A União Soviética se dissolveu e isso marcou o fim do nosso pequeno período de ativismo pela neutralidade. A questão era, bem, ok, depois disso, esses temas ainda são relevantes? Eles se tornarão redundantes? Essa foi uma questão com a qual lutamos. E aqui estamos agora, mais de 30 anos depois, quando a questão da neutralidade está sendo revivida em todo o mundo. As pessoas estão olhando para isso com novos olhos. E estou muito empolgado com isso, porque sinto, de certo modo, como se estivesse retomando uma conversa que comecei há 30 anos. E agora quero chegar ao fim dessa conversa. Ei, uma breve pausa porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link estará na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Sabe, é bem interessante. Muitas pessoas entendem mal a neutralidade como apenas outra forma de paz. Mas, na verdade, a neutralidade é filha da guerra, porque só faz sentido dentro do contexto de um conflito. E quando o conflito surge, a coisa mais natural que acontece é exatamente o que você está descrevendo. As pessoas começam a pensar, por que não ficamos neutros? Conflitos dão origem a certas neutralidades, e conflitos matam certas neutralidades. E, na verdade, acho que a Austrália é uma forte candidata a talvez uma neutralidade real, de fato. Porque atualmente vocês estão em uma aliança. Tudo é feito em conjunto com os americanos. E pelo que sei, também pelas conversas que tive, por exemplo, com o professor Hugh White, o aparato de segurança australiano pensa em segurança unicamente dentro do quadro da aliança com os Estados Unidos e da dissuasão, certo? Mas me corrija se eu estiver errado. Quando se começa a pensar em neutralidade, tanto de um ponto de vista pessoal quanto racional, a dissuasão não é exatamente o ponto de partida, é? O que eu começo dizendo, e posso afirmar isso olhando para o mapa do mundo atrás de você, é que lá no canto inferior direito, vemos a Austrália e a Nova Zelândia. O que salta aos olhos é que estamos bem na borda do seu mapa. Ou melhor, a Austrália está na parte de baixo do mundo. Por várias gerações, nós, australianos e neozelandeses, crescemos olhando para esse mapa e fomos levados a pensar: meu Deus, somos tão isolados. Estamos no fim do mundo. Estamos do outro lado do mundo em relação à Europa. Estamos muito longe de qualquer lugar. E achávamos que isso significava isolamento e vulnerabilidade. Agora acho que olhamos para o mapa do mundo e pensamos: somos muito sortudos. Estamos a salvo, afastados dos conflitos do mundo. Estamos longe do Golfo Pérsico. Isso é algo bom. Estamos longe da Ucrânia. Isso é algo bom. Então eu acho que we are a long way from Ukraine. This is a good thing. So I think part of my story, and I think the Australian story. Parte da minha história, e acho que da história australiana em geral, é que por sermos uma sociedade colonial de colonos, onde pessoas transplantadas foram trazidas da Europa e colocadas do outro lado do mundo, por muito tempo achamos que estávamos isolados. Estávamos sozinhos, estávamos vulneráveis, estávamos ali para ser atacados por um agressor do hemisfério norte. E na década de 1870, quem você acha que era o principal potencial agressor da Austrália? Ficaria surpreso se eu dissesse que eram os russos? Eu moro na cidade de Melbourne, que fica numa baía. Nos promontórios que separam a baía do oceano, uma série de canhões foi construída no topo daqueles penhascos na década de 1870, e eles serviam para deter os russos. Sério? Você está falando sério sobre isso? Os russos. Os Estados Unidos estão preparados para tungos. Na década de 70. The Russians, and this is extraordinary.
Na década de 1870, eram os russos, e isso é extraordinário, mas era assim que pensávamos. Depois, um pouco mais tarde, após a virada do século, foram os chineses. E os chineses têm tido um papel de destaque nos últimos 120 anos. Mas antes disso, eram os russos. É bastante absurdo quando se pensa a respeito, mas parecia algo natural para várias gerações de australianos pensarem dessa forma. A questão é que agora é incrivelmente absurdo pensar nisso. Mas ainda assim, nossa geografia fez com que tivéssemos essa estranha ambivalência sobre o nosso lugar no mundo, quando inicialmente achávamos que éramos muito vulneráveis. Então, à medida que nos acostumamos com as nossas próprias circunstâncias e passamos a pensar que a Austrália é realmente o nosso lar, não apenas uma missão temporária em algum lugar longe de casa, passamos a reconhecer que pode haver grandes vantagens estratégicas em estarmos em uma massa de terra no extremo sul do mundo, cercada por vastos oceanos que são quase intransponíveis, a menos que se seja uma potência naval muito, muito grande. Então acho que, para mim, o interessante agora é refletir sobre o que esses fatos geográficos significam para o nosso lugar no mundo em 2026, quando o restante do planeta estará incrivelmente perigoso, com conflitos surgindo por toda parte. Como contribuiremos para essa situação? Como seremos impactados por ela? E pode ser que uma Austrália neutra seja a melhor opção possível para nós. That a neutral Australia is the best possible option for us. Quer dizer, o maior perigo de ser um aliado, é claro, especialmente de uma das grandes potências, é acabar sendo arrastado para conflitos nos quais você não quer se envolver. O perigo não é tanto que alguém venha lutar uma guerra na Austrália, mas que australianos sejam convocados para ir lutar as guerras dos americanos. Quero dizer, isso é algo que está na mente das pessoas na Austrália atualmente? Tipo, preferiríamos não ir morrer no Golfo Pérsico pelo Império dos Açoeis? Ou sabe, pessoas que olham para a Ucrânia e pensam, a Rússia entrou lá com seus soldados, mas havia uma história por trás disso. Como isso está se desenrolando atualmente no debate nacional na Austrália? Bem, como na maioria dos países ao redor do mundo, temos uma grande desconexão entre nossa classe política e a população. As pesquisas de opinião no momento mostram que cerca de 73% dos australianos se opõem à guerra no Golfo Pérsico e 23% a apoiam. Quando perguntados sobre quem é o culpado, 62% dos australianos dizem que é Donald Trump. When asked who's to blame, 62% of Australians say Donald Trump. But we have a kind of unanimity. Mas temos uma espécie de unanimidade entre a classe política, o que sempre acontece nesses assuntos, que diz que apoiamos os Estados Unidos. Não queremos nos envolver materialmente, mas daremos apoio em nível político aos Estados Unidos. Mesmo que essa posição esteja bastante desconectada da opinião pública, é assim que o argumento político se desenvolve. Mas dito isso, ainda existem vozes dissidentes. O interessante, ao meu ver, é que a distância entre a opinião da classe política e a opinião da sociedade nunca foi tão grande. É muito difícil encontrar alguém bem informado que admita ser um apoiador da guerra no Golfo Pérsico. E ainda assim, a maior parte da classe política vai concordar com essa posição. Mas há um dissidente muito importante, e isso vale a pena destacar. Em nosso principal partido conservador, que sempre foi muito favorável à aliança com os Estados Unidos, o possível novo líder, um homem com formação militar, declarou que se opõe a essa guerra. É uma guerra insana. Seria perigoso demais para os australianos se envolverem de qualquer forma. E esse é um grande acontecimento, porque sinaliza uma verdadeira ruptura com a ortodoxia oficial. Isso sugere que é possível, acredito eu, que uma nova visão australiana surja desse caos. Quem é esse? E quão grande é a ala dele dentro do Partido Conservador no momento? Bem,
the party is called the Liberal Party. O partido se chama Partido Liberal e o indivíduo é Andrew Hastie. Ele tem formação militar, serviu nas forças especiais e lutou no Afeganistão, portanto aborda essa questão com certa autoridade. Basicamente, no último fim de semana, ele expôs essas opiniões e a reação esmagadora da maioria das pessoas foi: finalmente, um político que realmente diz o que o resto de nós está pensando. Acho que isso representa um grande avanço. E, curiosamente, ele é da ala direita do partido, alguém que normalmente se presumiria ser da extrema-direita. Mas o que acho interessante nisso é que isso realmente abala nossas noções de esquerda e direita. Acho que essa é uma corrente muito interessante em todo o debate sobre guerra e paz ao redor do mundo. As noções tradicionais de esquerda e direita, que herdamos e aceitamos como normais por tanto tempo, estão realmente se desintegrando. E nesse processo, acredito que há uma possibilidade real de que para países como a Austrália, a opção da neutralidade possa ser a mais adequada se o interesse for a soberania nacional. Se você realmente se importa com a soberania nacional, então pode ser de direita ou de esquerda. Mas esse é o melhor caminho a seguir. Estou muito interessado nessa convergência entre esquerda e direita. Não, essa é uma observação excelente. E, na verdade, há desenvolvimentos políticos muito semelhantes acontecendo na Europa, na América do Sul, em muitos lugares, na verdade. E é o ponto em que eles podem se encontrar. A direita soberanista, as pessoas que gostariam de ter um lugar independente e seguro. Sabe, a Austrália para os australianos, esse tipo de coisa. E os australianos não vão ao Afeganistão matar afegãos, certo? É como, nós apenas ficamos em casa, então ninguém vem até nós também. Nós não bombardeamos as casas deles, então eles não vêm aqui. Esse tipo. Além disso, o tipo de esquerda marxista, e até a esquerda pacifista, porque, na verdade, embora a neutralidade armada, claro, seja sempre armada, a ideia básica da neutralidade armada é: não lutaremos guerras fora. Nós usaríamos armas apenas se alguém viesse aqui e tentasse invadir, o que é, você sabe, na esfera internacional, na verdade um conceito pacifista. Não no nível pessoal, porque pessoalmente ainda significa que é preciso ter pessoas armadas, o que alguns pacifistas daqui poderiam se opor. Mas pelo menos no sentido internacional, isso significaria que a Austrália seria um país pacifista, da mesma forma que a Suíça tem sido há 200 anos, ou a Áustria nos últimos 80 anos, e assim por diante, certo? Então você meio que une dois setores que, juntos, poderiam muito bem representar mais de 50% da população, o que, em teoria, e em uma democracia, deveria ser um impulso para seguir nessa direção, certo? Você vê interesse na esquerda nesse conceito? Há um interesse na neutralidade, mas também existe uma corrente pacifista. Veja, na esquerda marxista, sim, há um interesse no conceito de neutralidade, e eles estão, de certa forma, se aproximando da ideia de que sim, isso significaria uma capacidade de defesa independente para o país. Esse é um território novo para eles, mas estão se movendo nessa direção. Temos um grande Partido Verde. O Partido Verde continua sendo de esquerda pacifista, eu diria, e é muito relutante em abraçar o debate sobre que tipo de capacidade de defesa precisaremos. Mas ainda assim, essas são as correntes na esquerda. O interessante é que há correntes na direita que agora estão muito ativas. E para as pessoas da direita, isso está ligado a argumentos econômicos sobre as tendências que ocorreram na Austrália, mas também em países ocidentais comparáveis durante o período da globalização. Passamos por um período de desindustrialização, assim como muitos países ocidentais. Antes tínhamos uma indústria manufatureira significativa, mas ela foi amplamente desmantelada nos últimos 40 anos. Portanto, nossa capacidade de manter uma defesa viável está muito reduzida, porque nossa infraestrutura em manufatura,
em autossuficiência energética e em autossuficiência em comunicações. Tudo isso sofreu um impacto, em parte devido ao neoliberalismo e em parte devido à globalização ao longo das últimas 4 décadas. Ainda assim, há pessoas na direita agora dizendo que foi um erro desindustrializar. Isso nos coloca em uma posição muito precária, porque não temos a capacidade de nos defender. Então precisamos desenvolver um pouco mais de autossuficiência. So we need to build up some self-reliance. This means breaking with globalization. Isso significa romper com a globalização de várias maneiras, reconstruindo parte da capacidade industrial que destruímos. E essa é uma vertente muito significativa de opinião na direita, porque isso abre pontos de diálogo com pessoas do centro e da esquerda. E esse é um debate muito interessante. De certa forma, o período de globalização dos últimos 40 anos impediu que a neutralidade fosse considerada uma opção viável para nós. Economicamente, simplesmente não era possível. E militarmente não era necessário, porque estávamos tão profundamente integrados à estrutura militar americana que por um tempo parecia não importar se nos desindustrializássemos. Faríamos parte do Império Americano. Construiríamos nosso sistema de segurança em torno disso. Tudo bem. Mas é claro, tudo isso desmoronou sob Trump. But of course that's all come tumbling down under Trump. And in general, under the development of the United States over the last 20 years. E, em geral, considerando o desenvolvimento dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, certo? Quero dizer, culpar o Trump por tudo, meio que isenta o Obama, o Bush, o Clinton e assim por diante, do caminho que os Estados Unidos seguiram, que costumava parecer o de ser o policial do mundo. E agora a gente vê, tipo, não, espera, é só o chefe da máfia do mundo, certo? E esse modelo já não é mais tão atraente assim. Agora, a questão que eu colocaria é essa noção. O argumento mais forte contra a neutralidade é, e provavelmente sempre será, que se estivermos sozinhos, então não poderemos de todas as ameaças possíveis, certo? Defend ourselves against each and every threat possible, right? The Europeans at the moment, even the Swiss. Os europeus neste momento, até mesmo os suíços, e eu estou bem ciente disso, argumentam que só se trabalharmos juntos poderemos nos defender contra todas as ameaças, certo? É tipo, o que você quer dizer com todas as ameaças? Como se alienígenas aparecerem amanhã, você quer poder detoná-los no céu? Sabe, essa ideia de que é preciso ser capaz de vencer, basicamente, de vencer uma guerra nuclear. E a partir desse tipo de raciocínio, eles passam a dizer que a neutralidade não é uma opção. Então, como você contrapõe esse tipo de pensamento? Porque tenho quase certeza de que isso também deve existir na Austrália e na Nova Zelândia, certo? Essa ideia de que, não, as ameaças são tão grandes que não podemos lidar com isso sozinhos. Oh no, the threats are so large, we cannot do this alone. We cannot. Well, yes, and I mean, but again, Bem, sim, mas novamente há agora tanta agitação nesses debates. De certo modo, houve uma grande ruptura na forma como o debate costumava acontecer. Quero dizer, há 10 anos, a direita estava muito preocupada com a China. E embora a Austrália dependa enormemente do comércio com a China para o nosso bem-estar, nosso maior parceiro comercial, ainda assim, a direita costumava dizer que a China era uma ameaça principal. Está agora surgindo como uma nação agressora, uma ameaça principal para a Austrália. Curiosamente, essa linha de argumentação acabou sendo politicamente insustentável para eles, porque uma das coisas que aconteceram na Austrália nos últimos 40 anos é que agora temos uma grande população chinesa no país. Temos cerca de 1 milhão de chineses que estão aqui há menos de 30 anos. Eles tendem, como a maioria das comunidades migrantes, a se concentrar em determinadas localidades. E essas localidades não votam mais na direita. A direita achava que os chineses votariam neles porque presumiam que seriam anticomunistas. Mas surpresa, surpresa, os chineses não gostam de ouvir falar em guerra com a China. Eles não gostam disso. Surpresa, surpresa, pois é. Então, eleitoralmente, essas áreas não votam mais na direita. Eles mudaram para a esquerda, e a direita está bastante chocada com isso.
conundrum for the right. Então, isso gerou uma espécie de dilema para a direita, porque eles dizem: se continuarmos a pensar que a China é a principal ameaça, uma nação agressiva realmente disposta a invadir a Austrália, perceberam que, politicamente, isso é um grande problema, não apenas com a comunidade chinesa, mas também com muitas outras comunidades asiáticas e de imigrantes na Austrália. Então esse é outro desdobramento muito interessante da história, mas um desdobramento forte, porque basicamente lançou a direita em uma grande confusão. Eles perceberam, bem, nós realmente queremos os votos dos chineses ou realmente queremos uma guerra com a China? Vamos ter que escolher. Isso é muito interessante, sabe? Porque no fim das contas, no nível ideológico ou no nível construtivista, a neutralidade sempre teve esse componente de conseguir integrar vários tipos de identidades concorrentes. Quero dizer, no caso suíço, o mais óbvio é que durante a Primeira Guerra Mundial quase nos desintegramos, porque os falantes de alemão tinham simpatia pela Alemanha e os falantes de francês pela França. E então o governo realmente investiu muito em dizer algo como, vejam, somos neutros, portanto, somos simplesmente suíços, certo? E choramos pelas mortes que acontecem ao nosso redor, mas não participamos porque somos diferentes. E nesse sentido, há um elemento soberanista nisso. Para a Austrália, poderia ser exatamente a mesma coisa. É como dizer, ok, somos brancos, negros, filipinos e chineses, mas no fim das contas todos somos australianos e somos neutros. Então, se algo acontecer lá fora, tentaremos ajudar o máximo possível, mas não entraremos na briga de ninguém, porque somos nós mesmos aqui, certo? Há, portanto, uma enorme possibilidade ideológica aí para também manter o país unido, porque a última coisa que se quer é uma maldita guerra civil por causa de confusões externas. Sim, e nós já temos, quero dizer, isso está exatamente certo. A Austrália é extraordinariamente diversa etnicamente. Acho que na cidade de Melbourne, 37% das nossas 5 milhões de pessoas nasceram no exterior. 37% nasceram em outro país, de um total de 5,4 milhões de habitantes. E apenas 3 anos atrás era 31%. 3 anos antes disso era 27%. Então está crescendo muito rapidamente. Como parte dessa diversidade, temos uma grande população judaica, uma grande população árabe e uma grande população muçulmana. A população muçulmana é de cerca de 1 milhão de pessoas agora, e temos cerca de meio milhão de judeus. Melbourne, na verdade aqui vai outro dado demográfico, tem a maior congregação residencial de sobreviventes do Holocausto fora de Israel. Então, existe um forte lobby pró-Israel aqui, baseado na grande chegada de sobreviventes do Holocausto que vieram para Melbourne após a guerra. A partir da década de 1970, também tivemos um grande influxo de populações árabes e muçulmanas. E claro, não surpreendentemente, nos últimos 2 anos, essas comunidades têm estado em conflito. Tem havido uma enorme tensão, e ambas estão tentando influenciar as políticas do governo australiano. Os pró-Israel, de uma forma muito ousada, nada sutil. Os muçulmanos de maneiras que são bem menos eficazes do que o lobby pró-Israel, mas ainda assim estão tentando influenciar o governo. Agora, digo isso como um defensor da neutralidade, porque temos pessoas júdias, e porque temos pessoas muçulmanas, e porque temos comunidades árabes muito significativas que não são grandes fãs do Estado de Israel, em nome da coerência na Austrália, precisamos aceitar que individualmente você pode ser pró-Israel, ou pode ser pró-Palestina, ou pode ser pró-muçulmano, ou pode ser pró-judeu. Mas no nível do governo australiano, não podemos tomar partido de forma explícita. Precisamos, de certa forma, precisamos aceitar que somos uma população diversa, com atitudes diversas. Portanto, nosso interesse será sempre na desescalada, na mediação, em tentar resolver conflitos em vez de apoiar Israel ou apoiar o Hamas ou o Hezbollah.
Teremos que dizer, como uma nação neutra, não. Teremos que adotar uma posição que favoreça nossa coesão como país. E isso significa conter alguns de nossos instintos ideológicos em prol de um tipo de propósito nacional pragmático, que não é muito diferente do que entendo sobre a situação da Suíça. Como você descreveu, onde vocês são um país multilingue. É preciso permitir que esses diferentes grandes grupos linguísticos se mantenham coesos. Enable those different lingual groups to cohere. Sim, coerência é algo muito, muito importante. E na verdade, sabe, o contra-argumento geralmente é mas há o mal acontecendo. E se você não se opõe ao mal, então você o está ajudando. E o curioso é que ambos os grupos dizem isso. O grupo pró-Israel dirá, se você não está do nosso lado, então está do lado do Hamas. Não nos apoiar é o mesmo que apoiá-los. E as pessoas pró-Palestina dirão que se você não se opõe ao genocídio, e eu acho que é um genocídio, absolutamente é. Então você basicamente está tolerando e ajudando. E de certo modo, é em ambos os extremos em uma posição muito aspecto same, sabe essa crítica não vai desaparecer. Então a questão é, no nível da política externa, se esse tipo de postura neutra, para manter a coerência interna e evitar ser arrastado para conflitos estrangeiros, começa a surgir como uma forma natural de equilibrar o interno e o externo, e os diferentes grupos, o que no fim das contas deixa todo mundo um pouco insatisfeito. Mas é geralmente onde o equilíbrio se encontra. Acho fascinante que você consiga descrever isso também nessa dinâmica local. Então, a própria discussão sobre neutralidade, ela realmente ganhou força agora. E o seu grupo, as pessoas ao seu redor que estão trabalhando nisso, estão se reunindo novamente depois de 30 anos. Qual é a situação, sim? Bem, sim, sabe? Yes. Well, yes, it's an irony, but É irônico, mas à medida que o conflito dos últimos 2 ou 3 anos em Israel e na Palestina explodiu, e agora com a guerra no Irã, e de forma mais ampla, creio eu, nos últimos anos com o surgimento de Trump como um líder volátil e imprevisível, de uma nação com a qual a Austrália historicamente se alinhou, há muito debate. O que significa, então, estar alinhado com uma nação liderada por um narcisista imprevisível, que age por impulso? Isso certamente representa uma grande ameaça à nossa segurança, estar alinhado com algo tão imprevisível. To be aligned with something that is so unpredictable. So that's been a really interesting point of. Então esse tem sido um ponto de debate realmente interessante, eu acho, completamente sem resolução. E claro, estamos no meio de uma guerra no Golfo Pérsico, onde todas essas questões estão no ar, e temos aumentos domésticos nos preços da energia, que são a implicação prática de tudo isso. Portanto, o debate está por toda parte e seguindo em direções muito imprevisíveis, porque é um território muito incerto para nós. Mas ainda assim, é verdade que nesse debate, der Hennismengsten Itlegraj Nuva Riesling. There's been a revival of interest in the idea of neutrality and what E a questão não é tanto se a neutralidade é viável para nós, porque eu acho que, do ponto de vista geopolítico, a neutralidade é uma opção bastante viável. Todos os argumentos geopolíticos são bastante fortes a nosso favor. Nossa localização no mundo é um argumento sólido, e nossa situação demográfica interna nos dá uma base forte para sermos neutros e não nos envolvermos nos conflitos do mundo, como uma forma de manter unidas nossas diversas comunidades étnicas. Então há um debate intenso sobre tudo isso agora, o que é fantástico. A ironia é que são a guerra e o conflito que impulsionam esse debate. Mas essa é a realidade, eu acho. E é justamente essa dinâmica. Quero dizer, você começa a repensar isso e a considerar opções quando surge a necessidade. Talvez, e só quero acrescentar à discussão que tivemos anteriormente, uma resposta para as pessoas que dizem, vocês precisam nos apoiar, é dizer, olha, o primeiro dever que temos é não causar dano. Então a melhor coisa que um país neutro pode fazer quando outros estão em conflito é não enviar armas, não jogar gasolina no fogo, certo? E isso, por si só, já é algo.
Mesmo que você não consiga parar a luta por conta própria, pelo menos pode dificultar que aqueles que lutam continuem fazendo isso. E isso não quer dizer que devamos tirar dos palestinos o direito de resistir, mas pelo menos tentar ajudar com bens humanitários e não com armas. O que é exatamente o oposto do que os países ocidentais fizeram, claro, certo? Eles enviaram armas para que Israel realizasse o massacre em massa e assim por diante. Portanto, não fornecer armas já é uma ação humanitária. Mas mais uma pergunta sobre essa mudança na forma como os australianos se veem, sobre onde estão no mundo. Porque eu sempre fico pensando nessa ideia de que vocês estão longe do resto, certo? Isso está intimamente ligado ao fato de a Austrália ser um projeto colonial de colonos do Reino Unido, é claro, porque vocês estão longe do Reino Unido. Mas se você olhar o mapa, estão muito perto de Timor, muito perto da Indonésia. Basicamente, vocês são a ponta sul do Sudeste Asiático, certo? Então essa percepção de, na verdade, somos meio que uma nação asiática, está crescendo neste momento ou não? Is that rising at the moment or not? Oh, absolutely, yes. And this is Com certeza, sim. E essa é uma divisão muito fundamental na sociedade atualmente, porque a herança imperial britânica e o projeto de colonização criaram um forte sentimento pró-britânico que durou por muito tempo, possivelmente até o final da década de 1960. Ao mesmo tempo, desde os anos 1960, a imigração se abriu para países asiáticos. Até o final da década de 1960, talvez você não saiba, tivemos por quase um século um programa oficial de imigração na Austrália chamado, e não estou brincando, Política da Austrália Branca. E a política da Austrália Branca significava que aceitávamos imigrantes da Europa e da América do Sul, desde que fossem brancos. and from South America, providing they were white. Now, they were all Lebanese. Agora, libaneses, às vezes havia processos judiciais sobre se eles eram brancos ou suficientemente brancos para serem aceitos. Justo, isso realmente aconteceu. Aconteceu mesmo. Mas em 1967, a política da Austrália Branca chegou oficialmente ao fim. E isso significou que a maior parte da imigração desde então veio do Sudeste Asiático, da China, do Vietnã, do Sul da Ásia, da África e do Oriente Médio, com uma redução no componente europeu. Então, somos agora uma sociedade asiática. Bem, somos uma espécie de sociedade euroasiática, pacífica. É um termo desajeitado, mas algo nesse sentido é o que seremos no futuro. Uma espécie de mistura híbrida, multiétnica e única de todas essas coisas. Mas a neutralidade, eu acho, é uma boa base para sustentar isso. I think is the good platform for sustaining. Tem uma boa cesta para meio que capturar todo tipo de coisa, certo? E o engraçado é que chegar à neutralidade pode ser uma luta política, mas uma vez que você realmente chega lá, ela começa a se cristalizar muito rapidamente. Na verdade, dá muito trabalho se livrar dela de novo. E é por isso que precisamos estudar tão de perto os casos da Suécia e da Finlândia. Porque eles se despediram disso e parecem não se arrepender, embora tenham pintado um grande alvo nas próprias costas, certo? É uma estupidez absoluta em termos de realismo geopolítico. Mas precisamos estudar como isso aconteceu, porque foi basicamente um processo de desprogramação. De certo modo, o que estou ouvindo de você é que a Austrália está meio que se movendo naturalmente na direção oposta. Você ouve vozes realmente preocupadas com isso? Sabe, sempre há os tipos ferrenhos da aliança com os Estados-Eis, especialmente nos think tanks. Não. Estamos juntos nas armas, irmãos de armas, um por todos. D'Artagnan, um por todos, todos por um. One for all for one. Yes, but the exciting thing is that, Sim, mas o que é empolgante é que, sabe, há uma trajetória de longo prazo aqui de mudança demográfica e com ela uma mudança de atitudes. É uma tendência muito bem estabelecida. Então, o motivo pelo qual estou realmente animado com a evolução da Austrália neste período, e porque estou entusiasmado com a ideia de neutralidade, é que, sabe, todas as pesquisas de opinião mostram que, nas atitudes em relação a essas questões, atitudes sobre defesa, política externa, aliança com os Estados Unidos, a guerra no Iraque, atitudes em relação a Israel e a Palestina, existe uma divisão geracional muito profunda. A deep
generational divide. The population over 50 still A população acima dos 50 anos ainda é o grupo residual pró-império britânico e pró-império dos Estados Unidos, composto majoritariamente por pessoas brancas. Mas a população abaixo dos 50 pensa de forma muito diferente. E à medida que se desce na faixa etária, a população abaixo dos 30 não tem nenhum interesse no imperialismo britânico ou americano. Eles não sabem o que isso significa, não gostam nem do som da palavra. Parece algo antiquado. E a ideia da Austrália como uma mistura étnica de povos em Canquigan Munith Kimberd, it's como assim que os jovens naturalmente pensam. This is kind of the natural way that younger people think. É meio atraente. Uma forma atraente de pensar sobre o seu país, na verdade. I think it's very good, and New Zealand even more so. Acho que é muito bom. E a Nova Zelândia ainda mais. Porque, novamente, se você olhar para o mapa atrás de você, a Nova Zelândia tem um amortecedor que a separa da Ásia. E esse amortecedor é a Austrália. É um grande amortecedor. Então, eles estão, como costumamos dizer, em uma parte do mundo ainda mais luxuosamente segura do que a Austrália. Qualquer agressor em potencial teria que passar pela Austrália para chegar à Nova Zelândia. E isso é pedir muito. Então, na Nova Zelândia, sempre houve uma opinião pacifista bastante forte. Na verdade, nos anos 1990, foi formado lá um partido político de direita, com apoio significativo do setor empresarial, e eles queriam adotar uma posição semelhante à da Costa Rica, ou seja, essencialmente sem exército. Costa Rican position, that is essentially no army. Sim, e a Costa Rica é oficialmente neutra, na verdade. Está nas instituições. And these were very hard. E essas eram pessoas de negócios muito duronas que disseram, na verdade, uma força de defesa simplesmente não é racional para nós. É um desperdício de dinheiro. Bravo, isso não prevaleceu. Quero dizer, os governos da Nova Zelândia não adotaram essa ideia. Mas o fato de isso ter surgido na comunidade empresarial é bastante interessante porque reflete esse tipo de pensamento. Nós não temos esse tipo de pensamento na Austrália, mas é interessante que tenha ocorrido na Nova Zelândia. Ainda existe nessa sociedade, mas não chegou a se refletir nas políticas do governo. It hasn't filtered through to government policy. E veja, o interessante é que há ainda mais potencial, porque se você for para o outro lado, para a Indonésia, o atual presidente é, na verdade, um dos presidentes mais neutralistas que eles tiveram em muito tempo. E eu sei com certeza que o corpo de formulação de políticas deles também está pensando seriamente em neutralidade e não alinhamento. Se você for mais ao norte, a Malásia está fazendo o mesmo. A Malásia está até dizendo ativamente, olha, a neutralidade da ASEAN é nosso maior trunfo, o que ainda é um dos pilares de sua política externa, a zona de paz, liberdade e neutralidade. Ainda é um dos pilares da ASEAN, como agrupamento e assim por diante. E embora essas sejam conceitualizações muito diferentes do que significa ser neutro, para que tipo de propósito e assim por diante, quero dizer compreensões muito diferentes. Mas, sabe, o potencial de cooperação em toda essa faixa do mundo é, na verdade, muito, muito grande. Então, de certo modo, a progressão natural de toda a região, e a Austrália e a Nova Zelândia fazem parte disso, na verdade faz muito sentido de forma intuitiva, e não apenas de um ponto de vista idealista, mas realmente de um ponto de vista realista. Provavelmente é dessa forma que o pensamento vai evoluir entre diferentes grupos de pessoas, quer a gente diga isso a elas ou não. Among different groups of people, whether we tell them or not. Absolutely. I think the spanner in the works, I guess. Com certeza. Acho que o fator complicador, digamos, nos últimos 20 ou 30 anos tem sido a China, como uma questão de percepção de ameaça, certo? Se você tende a achar que a China é uma nação agressora, ou potencialmente agressora, então tenderá a pensar que os países do Sudeste Asiático precisam cooperar militarmente para conter a China. Por outro lado, se você acredita que a China é essencialmente uma concorrente econômica dos Estados Unidos, uma economia bastante competitiva e agressiva, determinada a crescer e expandir sua esfera econômica o máximo possível, mas sem uma real intenção militar
de se envolver de forma negativa com os países vizinhos. Então, sim, acho que faz todo sentido que a região do Sudeste Asiático adote uma postura de neutralidade. E à medida que se avança mais para o norte, em direção à Ásia Setentrional, faz todo sentido dizer que devemos manter qualquer interferência militar das grandes potências fora da nossa parte da região, tanto quanto possível. Isso faz muito sentido para muitos dos países do Sudeste Asiático. Sim, e isso não significa que você não deva cooperar, muito pelo contrário. Você coopera sempre que puder, com todos, incluindo os Estados Unidos, a China e a Rússia. Quero dizer, sempre que puder e quiser. Sim, então estou realmente muito positivamente surpreso em saber que tantos fatores dentro da Austrália contribuem para esse tipo de progressão natural em direção a uma política de neutralidade. Agora você está imaginando, ou defendendo, que a neutralidade seja incluída na Constituição. Sabe, os malteses me disseram algo assim: olha, isso precisa estar na Constituição. Caso contrário, desaparece assim que o vento político muda. Ou você acha que bastaria ter um tipo de política externa, mesmo que não fosse chamada assim, mesmo que tivesse outro nome, como multialinhamento ou ambiguidade estratégica, ou algo do tipo? Quero dizer, qual é a sua visão sobre a melhor forma de a Austrália desenvolver um conceito de política externa? Acho que o ponto de partida é dialogar com a esquerda, a direita e o centro. Falar sobre como a neutralidade é importante, uma boa base para alcançar sua visão tradicional de mundo. E especialmente a direita, isso significa, sabe, abordar as preocupações tradicionais que a direita tem, que são sobre preservar a Austrália como uma sociedade ocidental, com valores liberais, capazes de dissuadir qualquer agressor em potencial. Há uma discussão a ser feita agora sobre se o alinhamento com os Estados Unidos é realmente compatível com esses objetivos. Você realmente quer estar alinhado com uma nação que é claramente tão volátil e imprevisível? Isso já não faz mais sentido, dada a lógica que orienta o pensamento conservador. E então, para as pessoas de esquerda, o argumento é diferente. Trata-se de dizer, sim, queremos ser um país mais independente, mas teremos que desenvolver algumas capacidades significativas como nação, que estão subdesenvolvidas no momento. Isso vai incluir alguma capacidade militar, vai incluir, sabe, tecnologias de vigilância e satélite, nas quais somos bastante fracos. Essas são coisas sobre as quais precisamos começar a refletir. Esse é um novo campo de debate para as pessoas de esquerda, mas elas estão começando a perceber que é importante pensar nisso e ter algo a dizer a respeito. Então acho que minha abordagem no curto prazo é dizer, veja, para esses diferentes componentes da sociedade, a neutralidade pode ser adotada como uma plataforma para alcançar as coisas que você tradicionalmente quis, e como uma forma de neutralizar alguns dos obstáculos, porque você está constantemente tendo que travar debates políticos entre esquerda e direita, que em muitos casos já não são mais necessários. Você não precisa mais lutar contra isso. Na verdade, podemos encontrar muito terreno comum aqui. Uma plataforma de neutralidade pode nos permitir fazer isso. Sim, absolutamente. Concordo totalmente com esse raciocínio. E sabe, para a esquerda, você pode dizer, veja, podemos economizar todo aquele dinheiro estúpido do AUKUS. E à direita, pode-se dizer que você pode usar esse dinheiro para desenvolver seus próprios projetos de defesa interna. Certo, mas vamos partir daqui e depois discutir como vamos utilizá-lo do outro lado. Muito interessante. Obrigado, Vern, por essas percepções. Então, para as pessoas que gostariam de escrever para você, entrar em contato ou ler mais sobre seu pensamento sobre neutralidade, para onde elas devem ir? Sim, eles podem me encontrar pelo meu nome. Acho que você vai me encontrar pelo meu nome. Vern Hughes, Austrália.
Haverá vários links lá que permitirão entrar em contato e eu ficarei muito feliz com isso. Links there which will get you in touch, and I'm very happy to respond to those inquiries. Fico muito feliz em responder a essas perguntas. Maravilha. Se você me enviar alguns links ou algo que gostaria que eu compartilhasse, colocarei na caixa de descrição abaixo para que as pessoas possam clicar, encontrá-lo, entrar em contato e conversar sobre a neutralidade australiana, como dar o pontapé inicial nessa plataforma. E continuaremos em contato também, porque estamos construindo plataformas de neutralidade em vários lugares agora, o que é mais uma coisa para ficar de olho. Vern Hughes, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Vern Hughes, thank you very much for your time today. Marans, time. Thank you.